Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Senasa Cast. Eu, o arquiteto Failo Thomas, juntamente com o meu colega Cleberson Taborda, né, iremos apresentar mais um episódio desse podcast, né, inovador, cheio de novidades e com convidados muito especiais. Neste podcast, né, nós teremos a participação da nossa colega da Senasa, engenheira ambiental e sanitarista Vanessa, e uma visita muito ilustre, né, Cleberson? É isso mesmo. Hoje não sou o representante do CREA no podcast. Hoje está pessoalmente a presidente do CREA-RS, a engenheira ambiental Nancy Walter. Seja muito bem-vinda, Nancy. Aê! Olha, finalmente. Uma expectativa muito grande de ter você no nosso podcast. É verdade. É um prazer. É verdade. Prazer. Finalmente a gente conseguiu participar, né? A Vanessa insistentemente estava me convidando e a gente tentando ajustar as agendas, mas, gente, olha, sempre uma alegria rever vocês. E que coisa boa, sempre a gente ter as nossas entidades de classe, né, Failo, para ter a convivência que a gente sempre teve com os nossos arquitetos e urbanistas. Eu, como uma mãe orgulhosa de uma arquiteta urbanista, sempre falo isso. E é muito bacana ver esse projeto de vocês. Pessoal, estão mandando muito bem. Estou acompanhando aí os episódios do podcast. Eu acho muito bacana o investimento que vocês fizeram e que isso sirva de exemplo para as outras entidades de classe do que a Senasa está fazendo com o Senasa Cast. Nós queremos agradecer também ao nosso patrocinador master, que é o CREA. Né? Gente, é uma coincidência de que eu tenho espaço para falar. Coisa boa. Agradecer ao CREA, né? Também a Petri Costel, que nos dá uma mão, né? Nosso apoiador. Não é, Pedro? Pedro, nosso sonoplasta ali, nosso diretor. Técnico, nosso auxiliar. Técnico, auxiliar, né? Coisa boa. Então, muito obrigado ao CREA, aos nossos parceiros também, né? Que estão desenvolvendo esse projeto junto conosco. Eu acho que é um projeto que tem que servir realmente. Vocês têm que fazer disso um case. Eu acho que nós estamos aí na 23ª edição do ESEC, né, ocorrendo em Santa Rosa. Então, eu acho muito bacana procurar um espaço para vocês durante esse ESEC, para vocês apresentarem isso aqui. Acho que a gente até pode aproveitar os vídeos que estamos fazendo aqui dos registros e poderia mostrar isso na manhã ou sábado, né, durante o ESEC, para mostrar esse case de sucesso de vocês, viu? Nós temos. Nós estamos Nós inscritos no estamos ESEC. Vamos concorrer, sim. Estamos concorrendo. Apresentaremos na sexta tarde. Isso aí. Olha, para Sexta vocês, tarde para ver como a faremos coisa é então- séria, que eu não sabia que vocês estavam concorrendo. Sexta que tarde legal. nós Que bacana, estaremos que apresentando, bacana, né? que Foi bacana. um projeto. desafio de montar o podcast. Tivemos o apoio da entidade, né? A Vanessa acompanhou toda a parte de montar o plano de trabalho, Legal. de buscar recursos. O Petri nos auxiliou na parte de compra dos equipamentos, porque por mais que a gente tenha vontade, a gente não tem o A conhecimento. parte Cada um técnica, né? tem a Claro. sua área Isso. específica. Eu sou civil, o Failo arquiteto, o Petri é o que mais é voltado, porque além de engenheiro eletricista, ele é músico, né? Então ele teve essa E facilidade. também gosta, né, dessa parte. Teve essa facilidade de nos auxiliar. Coisa Então, boa. graças a Deus, está dando certo, né? Vanessa também, que está aí hoje representando também a Senasa, né? Que é Nossa, a nossa entidade aqui, que amanhã vai estar junto no ESEC, participando do case. Esperamos vencer, é óbvio, né? Não, vai dar tudo certo. Que legal. Eu não sei dos inscritos, mas olha, faço votos aí que vocês tenham sucesso. A gente espera que isso sirva, né, de exemplo para as outras as entidades, demais. né, para as demais entidades, porque realmente é um desafio para a gente que não é da área de comunicação tá falando, né, não é fácil perder a timidez, por mais que a gente tenha vontade e fale em público, é uma coisa totalmente diferente do nosso habitat natural. sai da nossa zona de conforto, né? E falando em habitat natural, vamos já puxar o nosso assunto de hoje com as nossas convidadas, que é o Reconstruir RS e os desafios climáticos que a gente enfrentou nos últimos tempos aí das enxurradas, das chuvas, o que a gente pode esperar de ações, o que o CREA está fazendo também. Então, vou deixar vocês duas bem à vontade aí, quem começa falando, vocês se entendam e vamos dar início então ao nosso diálogo, à nossa conversa do podcast. Fiquem Isso bem à aí. vontade. Tá. Na verdade, eu acho que estava tão esperado esse podcast, como a nossa querida presidente Nancy falou, né, reforçando. A gente foi unindo uma agenda a outra e, graças a Deus, estamos aqui hoje conversando aí, debatendo de uma forma bem legal e descontraída.
Na verdade, essa ideia surgiu, né, junto com os meninos, né, Nancy, em virtude da nossa profissão, que temos em comum, né, a área da engenharia ambiental. E a gente teve essa ideia de ter contigo esse podcast com o nome Reconstruir, para saber, de fato, tu como profissional da área da engenharia ambiental, esteve lá, presenciou toda essa tragédia, vamos dizer assim. O que tu sentiu tá lá, né, presenciando tudo o que aconteceu de fato na linha de frente, como presidente do CREA e como também profissional da área, né? Então a gente gostaria de aqui conversar um pouquinho nesse sentido, o que tu sentiu lá, como que foi enfrentar essa questão assim de frente com os profissionais lá contigo e com todo o pessoal que infelizmente perderam suas casas, perderam suas empresas, né? Enfim, toda essa questão aí que o mundo todo presenciou. Não é fácil. Cada vez que as pessoas ficam falando, fica passando um filme na cabeça da gente, né? Eu moro numa cidade da região metropolitana, ali em Esteio, há 27 anos, uma cidade que me adotou, eu adotei, e eu vi a água chegar em lugares que a água nunca tinha chegado, né? Então, toda a parte oeste da cidade, para o pessoal que está nos acompanhando aí para localização, sentido interior capital, todo o lado esquerdo da BR-116, ali o lado da Expo Inter, que é toda a parte oeste da cidade, assim como foi a cidade de Canoas, que quase 70% da cidade foi afetada, porque Canoas se desenvolveu muito mais para o lado oeste do que Esteio. E aqui, aproveitando o gancho da Vanessa, com esse olhar para a engenharia ambiental, a importância que a gente tem das nossas participações e da visão e da experiência que cada um de nós tem nos conselhos municipais. Vou dar um exemplo prático meu que aconteceu comigo, enquanto representante da entidade de classe que eu faço parte lá em Esteio e Sapucaia, que é a SEASE, que está presente aqui durante essa edição do ESEC. Durante a revisão do plano diretor de Esteio, a gente fez uma sugestão, uma orientação técnica ao prefeito, né, à época ele não tinha sido reeleito ainda, que foi de orientar ele, e fiz isso de forma direta e pessoal, de que ele devesse gravar no plano diretor a área em expansão da parte oeste de Esteio, que é a área lindeira ao Parque de Exposições Assis Brasil, a Expo Inter, de que ali não deveria edificar nada, a área não edificante. Não edificada, não edificante. E eu disse para ele, à época, isso já faz 10 anos vai fazer. Eu disse para ele, não permite que faça uma construção desordenada, uma ocupação desordenada na área, porque tu vai ter que escolher. Eu falei isso à época como algo inimaginável, o que eu disse, eu vou dizer agora para vocês. Tu vai ter que escolher se indispor com o empreendedor e explicar que ele não pode ali edificar da maneira como ele edifica num solo já totalmente urbanizado, consolidado, numa área não sensível, como era essa que nós temos em Esteio, ou tu vai tirar as pessoas de barco. Isso era algo impensável que eu falei, porque nunca alguém foi tirado distante. Nunca alguém foi tirado de barco daquela região. E isso aconteceu agora. Não só de barco, de jet ski, de stand-up, de tudo que era coisa. Como podiam ajudar, né? Então, o que aconteceu? Ele ouviu a nós, à época, né, principalmente a minha pessoa, e ele decidiu, então, gravar uma área de muitos hectares não edificante. Toda vez que eu saio de Esteio em direção a Porto Alegre, que eu olho essa extensão de terra, que pela primeira vez, desde que a 448 existe, pela primeira vez a água invadiu a pista. E ali nós temos uma área de transbordo do Rio dos Sinos e do Arroio Sapucaia, que a foz do Arroio Sapucaia é no Rio dos Sinos, e eu, por conta da profissão, eu já desci isso de canoa, que são 6 quilômetros em linha reta. Então, toda essa área, ela é uma área que não tem nenhuma construção. Cada vez que eu passo, eu digo para vocês, eu tenho um orgulho imenso da profissão, porque com o olhar que a gente tem da engenharia, e principalmente da engenharia ambiental, vivendo ali. E outra coisa que a gente, como técnico, deve fazer, e que eu aprendi, e a gente tem que levar isso para a vida. A gente também tem que ouvir as pessoas mais simples, onde elas vivem, porque
Não é porque elas não estudaram, não é porque elas não têm o conhecimento técnico que a gente tem, a experiência e a corrida que a gente tem, mas elas têm as informações que nenhum outro lugar na cidade tá. Elas sabem que não tem nenhum registro na cidade qual foi a altura do rio em tal Exato. ano. Então, isso para mim eu aprendi muito. E foi o que me credenciou para ter essa fala com o prefeito e que hoje nós não tivemos uma tragédia maior Maior. na cidade e não tivemos nenhum óbito, porque ao contrário de Canoas, a expansão de Esteio ela foi certa Coordenada. ordenada. Pode construir, mas o que eu defendi em audiência pública não pode construir ali como se constrói em um lote extremamente urbanizado, no centro, consolidado, com toda a infraestrutura e que não é uma área sensível. Então eu vejo de que ali em Esteio a gente conseguiu assim diminuir muito o desastre e só ficamos então com o bairro Novo Esteio, que é lindeiro ao Parque de Exposições, que ali foi afetado até a BR-116. Eu vi e tenho isso filmado e eu nunca vai sair do meu telefone, porque eu acho e eu medi muito o que eu fiz de exposição, porque toda vez que a gente expõe é uma ferida que não fecha. Toda vez que a gente mostra que a BR-116 ela ficou 23 dias totalmente embaixo d'água, foi na minha cidade. O que eu levo em média 30 minutos para chegar no CREA, eu levei 5 horas e meia, o mesmo trajeto durante o período que a gente estava lá. Então foi muito complicado a gente conviver com isso, né? E o projeto Reconstruir, ele foi aí uma união de nós profissionais pela causa, atendendo principalmente o Vale do Taquari. Recentemente a gente reinaugurou a inspetoria de Lajeado, como a gente daqui uns dias vai reinaugurar a nossa inspetoria em Santo Ângelo, e lá a água chegou até 1,10 m. A região em que está a inspetoria de Lajeado é uma região que até hoje eu não acredito como a água chegou ali, porque é uma Local região bem alta. Se me dissessem, compra esse imóvel de novo antes de maio, eu diria, claro, a água Tranquilo. tem chance de chegar ali? Não. Só que a água lá alcançou mais de 30 metros. Foi Passou, muito né? rápido, né? Foi muito rápido. Então, isso veio para nós. E hoje, eu tive uma fala aqui em Santa Rosa, na Rádio Noroeste, com o Jairo Madril, que é muito conhecido na cidade. E a gente teve ali um quiprocó, porque ele veio perguntando de que as fundações estavam mal feitas, que os prédios foram mal construídos, as pontes, e por isso que nós perdemos. E que agora o CREA vai ter um outro posicionamento. Aí eu dei o exemplo para ele, que eu costumo dar agora nas minhas falas, porque eu também presenciei isso, também numa bancada, como a gente está aqui, ao vivo, num programa, que estavam questionando que nós não tínhamos profissionais capacitados para fazer de forma rápida a questão do aeroporto. A obra no aeroporto, por que ela estava demorando? Não sei se vocês acompanharam, mas foi um questionamento de dois médicos, que estavam questionando por que nós não liberávamos o aeroporto. Enfim, e aí a gente tem que explicar também qual a visão da medicina, né, na questão se eles estão fazendo algum procedimento cirúrgico que disseram que vai levar entre X horas e que vai levar mais horas, ninguém vai questionar que apresse. Tu quer a segurança. Nossa. Tu quer vai- a certeza que vai dar certo, né? Exato, a gente vai num procedimento, não importa se é uma anestesia geral ou não, tu confia que aquele profissional vai fazer um bom serviço. Vai fazer o melhor possível para atender a Por que a com a engenharia é necessidade. diferente? Por que Exato. com a engenharia todo mundo... Arquitetura. Com a arquitetura, por que todo mundo questiona? Por que todo mundo acha que pode ser um pouco de nós? A parte agora é que eu acho que fica a questão que quando tem um erro, vamos dizer assim, na parte da engenharia, é visível. Muitas vezes em outras áreas tu deixa ele oculto, né? Então a nossa profissão é de altíssimo risco. E eu fico muito contente de tu ter falado que na época o gestor lá ouviu a tua colocação, porque é uma porque coisa... isso é um risco político pro executivo muito grande. Então, graças ao bom Deus, ele Isso. teve essa sensibilidade de te ouvir na Meditar, época, né? Ah. Foi- Porque na maioria dos casos isso não acontece, né, Cleberson? A gente que é profissional da área do órgão público, a gente que às vezes sente na pele o quanto às vezes a gente não é escutado, né? Então, para nós, isso como profissionais da área de engenharia, a gente fica feliz em escutar isso que a Nancy, né, contou para nós hoje, porque realmente a gente passa por essas situações no órgão público e quantas vezes a gente tenta explicar e tenta eles fazerem entenderem, mesmo assim eles são contra
nós, né? Então não é Medidas- fácil. Medidas de prevenção de desastres são caras. E tu Sim. vai estar prevendo que não vai acontecer alguma coisa. Se nada deu errado, ok. O É. investimento foi acertado. Mas se mesmo assim tu investiu, tu fez uma prevenção e deu errado, o que que aconteceu? Qual é o engenheiro que errou? A culpa Exatamente. é sempre do engenheiro. Isso, isso, sempre, do engenheiro, do arquiteto. Mas a gente então resolveu hoje a conversa aqui com o Jairo Madril e muita gente estava ouvindo, né, e gostou ali da discussão. E eu reforço, eu não sei se é a visão da Vanessa, do Cleberson aqui do Failo e de quem está nos acompanhando e quem depois vai continuar aí nos acompanhando, mas nós ficamos num hiato de 83 anos, né? A gente teve a enchente maior no Rio Grande do Sul foi de 1941 e tivemos a marca que superou a de 41 em 2024. Esse intervalo de 83 anos é que nós ficamos realmente parados no tempo. Nós deveríamos ter acompanhado a desocupação, a ocupação desordenada do solo, né? A maneira como os municípios se comportaram e se desenvolveram. E não tem mais. Uma coisa é certa. Todos eu acho que entenderam que não adianta fazer algo em Santo Ângelo e achar que em Santa Rosa não vai vai acontecer repetir. nada, em Horizontina, em Panambi. Eu acho que todos entenderam que eles contribuem para o contexto, né? E lá na planície baixa do Rio dos Sinos, que é toda aquela região ali do Vale dos Sinos, ela foi muito afetada. E todos eu acho que entenderam o preço que pagaram. E eu levei 35 horas a primeira vez que eu saí de Porto Alegre para Brasília. E quando eu fui no Conselho Federal, eu fui lá para buscar recursos financeiros, que a gente foi severamente afetado na parte financeira. Quando eu fui ao púlpito lá falar, eu disse: eu levei 35 horas para vir, mas eu não estou reclamando, porque eu não perdi minha casa, eu só fiquei 19 dias sem água. Mas eu continuei com energia. Eu não faço parte das 27 famílias que até hoje não encontraram seus 27 familiares. E dificilmente vão encontrar. Isso eu ouvi do comandante-geral dos bombeiros. É. Então, a gente aí é uma tragédia que aconteceu e que a gente não vai esquecer. Se em 2020 a medicina foi extremamente requisitada por conta da pandemia, em 2024 são as nossas profissões. Das engenharias, da arquitetura, da geologia, da geografia. Olha a Urbanismo. urbanismo. Olha a importância, pessoal, que é a engenharia cartográfica. Mas Os dados que faltaram. Santo Ângelo tem tudo georreferenciado. Esteio a não maior tem. parte Esteio tá- não tem. Esteio é um município pequeno e não tem. E olha a falta que fez para a Que gente faz. ajudar os municípios no reconstruir, porque não tinha mapeamento. esse mapeamento. mapeamento. A gente poderia fazer muito mais rápido. Então, são coisas simples, mas que o município acha que não tem que investir. O parecer técnico que a Vanessa apresenta enquanto engenheira ambiental, que o Cleberson apresenta enquanto engenheiro civil, o Failo na arquitetura, ele tem que ter o mesmo peso de um parecer jurídico e de um parecer médico. E infelizmente não é isso que acontece na maioria das vezes, né, Nancy? É isso que eu ia comentar, porque infelizmente, né, que nem essas situações, tem que acontecer uma tragédia para a ciência ser ouvida. Teve que acontecer uma pandemia para escutarem mais o pessoal da área médica. Teve que acontecer desastres ecológicos, climáticos, para ouvirem mais a parte da engenharia, geociências. Então, outra coisa que os antigos também comentavam muito. E o que é da água, a água leva. Se tu vai aterrar uma Isso. área, a água vai Eu depois de digo um que é certo reintegração tempo, de posse. depois de um certo tempo, ela vai retomar aquela área que era dela, porque a natureza, ela é perfeita Sim. na sua forma, né? Então não adianta a gente querer ocupar espaços desordenadamente, que isso vai ter reflexos no futuro, né? E contextualizando um pouco a Nancy, que tinha falado anteriormente, né? Não esquecemos o que aconteceu. Uhum. Né? Que sirva A de exemplo. importância da audiência pública, formação de E a comune, participação. e a participação da população, né? E de nós técnicos também, né? Em conselhos municipais, para ser em audiências públicas, né? Escutados, né? Pra Ouvidos. Para não acontecer esse tipo. Porque, olha, em Esteio foi mitigado. Foi. Né? E olha só, não teve óbitos, olha que coisa boa, né? Uhum. Graças a Deus não aconteceu nada, mas outros municípios não tiveram essa sorte. Mas a gente fica com uma fama. Eu sei que nessas discussões, quando eu ia na Câmara de Vereadores, alguns vereadores diziam para mim: o que está acontecendo? Por que tu tá aqui?
A gente acaba tendo, não uma fama assim de cri-cri, mas a gente tem que também saber se posicionar. Eu acho que as entidades de classe, elas são um ambiente para isso, para a gente trazer os nossos profissionais para perto, para dizer, olha, não é que tu vá lá defender a tua profissão. Imagina, eu sempre trabalhei numa construtora familiar na cidade, que é extremamente pequena, e sempre foi a construtora que mais construiu. Então, na medida em que, na discussão do plano diretor, ia mudar um tipo de zoneamento, eu dizia, eu vou me abster. E se abster é tu não emitir nenhuma opinião e nem influenciar ninguém. Então, a gente tem que realmente, assim, agir de uma maneira em que, quando tu vai te posicionar, as pessoas realmente elas vão te ouvir porque tu tem crédito. E, geralmente, a gente não vê isso. A gente vê colegas participando de conselhos municipais com interesse próprio. Isso aí. Então, a gente também tem que enxergar, e a responsabilidade das nossas entidades de classe, no caso da Senasa, de escolher os seus representantes e trazer para si essa responsabilidade, né? Assim como são os conselheiros. Os conselheiros, os representantes depois que vão ser indicados para participar, agora como ESEC. Isso é uma responsabilidade, né? A gente tem que, eu acho que o CREA tem que estar mais próximo das entidades para ajudar, porque senão também o CREA ele recebe essas indicações, ele também é responsável, mas ele não está do lado e mais proativo. Isso é uma cultura que eu quero mudar no conselho e ainda não consegui, que é de estar mais próximo ainda das entidades, para que as entidades também entendam esse papel e essa responsabilidade, porque depois vão compor o plenário e em reuniões lá nas câmaras vão decidir sobre as atribuições profissionais. Isso aí. Então, assim, às vezes o próprio conselheiro que representa a entidade de classe não sabe o seu papel Do que está fazendo. Na Essa ação. Então, assim, a gente precisa, sabe? Eu acho que cada vez mais essa aproximação, e por isso que eu acho importante esse projeto de vocês aqui, o Senasa Cast, porque divulga, faz as pessoas entenderem mais o papel, por que a gente está aqui, quanto ganha de salário para fazer o que faz. Acho que É risada. nessa questão aí, acho que a Nancy sempre foi nossa apoiadora, né? Sempre lutou conosco lá, inclusive na Fenamilho, começou lá. É a nossa verdade. luta. É verdade, entregamos um ofício. Isso, é acho que a Nancy sempre foi nossa parceira, né? Em relação a isso, a valorização profissional. Conseguimos até fazer o prefeito votar? Isso, exatamente. Olha aí, ó. Foi uma conquista, né? Uma vitória já, né? Começamos o Senacast nesse. Isso aí. Exatamente. Fazendo um gancho aqui, Vanessa, só no que a presidente falou antes ali, a respeito da representatividade dentro dos conselhos. A Vanessa também trabalha comigo lá no órgão público. A gente, por intermédio da inspetoria, eu fiz uma solicitação, né? E a prefeitura nos passou a relação dos conselhos que tem. A gente, tá, mas esse aqui a gente tem representação ou não? Daí a menina não sabia informar bem certo se temos ou se não temos. Então agora a gente vai sentar com ela agora pro próximo ano. 2025. Vamos ver o que a gente tem representatividade dentro dos conselhos municipais Isso. e a gente não está ativo ou não está com representantes, e vamos rever isso aí. E alguns que sejam do interesse da entidade, dos profissionais, nós vamos pedir representação lá dentro, sim. Tanto via inspetoria quanto via entidade de classe, né? Que eu acho que é muito importante a gente se fazer representar dentro do município. Participar, não. Participar. Isso. Porque se a gente não participa, como é que nós vamos questionar depois uma atitude ou a falta de uma atitude dos nossos representantes, né? Tu vê o que é a importância da participação num conselho municipal. Eu representando a entidade de classe no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, né, numa discussão do plano diretor, numa revisão de um zoneamento da cidade, ou seja, isso é uma coisa de praxe que acontece, né? E olha o que é o posicionamento que a gente teve à época e olha a consequência que isso teve. Então, toda vez eu digo isso para vocês assim com muito orgulho da profissão, assim, da engenharia ambiental, de cada vez que eu passo diariamente por aquele percurso que eu olho, é uma extensão muito grande de que não está edificada. E eu trabalhando numa construtora. Sim. Então, assim, Sim, pode parecer na contramão, incoerente, mas não é. Eu sempre defendi que a gente deve usar a boa engenharia, a arquitetura, para realmente pensar num projeto ali que não pode ser um projeto para aquela área igual o projeto que tem num lote consolidado, numa área não sensível. Não se compara, né? Não dá. Então, as pessoas que querem investir, elas querem investir sem responsabilidade. Isso O aí. investidor olhou para aquela área como uma galinha morta.
Não, eu vou ali e vou usar o máximo que eu posso, né? A taxa de Os ocupação, índices, tudo. né? E assim, de qualquer jeito, não. Porque o que vai acontecer ali vai afetar o outro lado da cidade, vai afetar mais, né, a jusante, enfim, a montante, né, o que está vindo, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar mais nas nossas participações. E vejo a entidade de classe como uma ferramenta importantíssima para isso. Não tem outro espaço que a gente pode fazer dessa forma. E eu acho que o CREA, pensar talvez aqui junto com a Senasa, quem sabe a gente tenta pensar num projeto junto desse envolvimento dos representantes municipais, né? A gente tem um assessor parlamentar que tem uma experiência, o Emerson, é um cara super bacana, super disposto. Eu acho que a gente tem que pensar em mais aproveitar. Mais capacitações, mais engajamento, as pessoas têm que entender, olha o tamanho da responsabilidade, né? Eu acho que eu sempre cito esse meu exemplo, porque é um exemplo do que a gente evitou mortes em Esteio. Com certeza. A gente evitou tirar pessoas de barco de uma região que hoje poderia estar toda ocupada. E isso não é bom para a cidade, porque a cidade quer crescer, a cidade quer novos investimentos, a cidade ela tem que evoluir, mas a que preço? Então Esteio é um exemplo de ter barrado, né, uma ocupação desordenada e que hoje teria um reflexo ali muito grande de pessoas naquela região, provavelmente nós teríamos óbito. Mas a Ecochata fez o seu papel. Sempre tem, né? A Ecochata. Acho que vamos encerrar então esse primeiro bloco, deixar vocês aí para fazer o encerramento, deixar a mensagem, o que vocês gostariam de passar aí para os ouvintes. Primeiramente, eu acho, a gente agradece, né, a Nancy, né, estar aqui conosco nessa noite, né, após o ESEC. Gostaríamos de agradecer a tua colaboração conosco no nosso Senasa Cash, né, Nancy? E ficamos à disposição aí do que o CREA precisar, juntamente com a nossa entidade de classe. Gente, eu só tenho a agradecer, eu tenho um carinho imenso por todos vocês, assim, Santo Ângelo mora no meu coração. Não sei se vocês estão vendo, mas hoje eu estava aqui em homenagem a vocês com a cruz missioneira que eu ganhei do Rubilar ano passado e que me deu muita sorte e que eu sempre levo na bolsa e que hoje eu tirei da bolsa porque eu vi aqui na Vanessa e vi que vocês estavam com a cruz, eu me lembrei, eu sempre levo ela na bolsa, sempre tá na bolsa comigo. E eu queria deixar aqui um convite a todos, né, que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. No dia 11 de dezembro, nós vamos finalmente comemorar os 90 anos do nosso CREA. E completou 90 anos em 30 de maio. 30 de maio a gente não tinha condições de pensar em nada, a não ser trabalhar pelo próximo, né, no projeto Reconstruir, pensar já no que nós íamos fazer nas frentes de trabalho. Mas agora chegou o momento, então, que a gente tem que pensar para frente. Então, espero todos vocês, 11 de dezembro, a partir das 18h30, no Teatro São Pedro. Vamos estar lá. Junto, vamos fazer uma cerimônia conjunta com uma edição especial do Engenheiro do Ano, da Sociedade de Engenharia, que foi uma entidade precursora que faria um evento no mesmo dia. Aí nós abraçamos a Sergues para não mudar o dia e vamos fazer junto. Então vai ser bem bacana, vamos lotar o Teatro São Pedro, nós vamos ter pessoas de vários estados, várias lideranças que vão estar lá. 4 profissionais vão ser condecorados com esse prêmio, é um prêmio do mais importante do estado para nós, da engenharia, e também vamos ter a honra de receber pela primeira vez na história a Medalha do Mérito Farroupilha. Que show! Das mãos do presidente da Assembleia, o deputado estadual Adolfo Brito, que foi o proponente dessa honraria. Então eu conto com todos vocês, vamos lá para comemorar, porque precisamos pensar além, precisamos usar as nossas profissões para ter um novo modelo de Estado, e não de governo, que o governo passa, mas o modelo de Estado fica. Então, acho que a gente está aí para fazer a diferença. A gente já faz a diferença no dia a dia, mas eu acho que agora juntos e juntas a gente vai sair dessa com certeza, e vai ser através das nossas profissões. Então, oremos. Espero todos vocês. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu acho que o Senasa Cast vai fazer um esforço para estar presente nesse momento. Não, vocês já estão com check na presença. A presença já está confirmada. Então tá, vamos num breve intervalo e depois a gente retorna aí. Depois retornamos. Voltando do nosso break aí, nós
com mais um convidado muito especial nesse episódio do SenasaCast, não é, Kleberson? Isso aí, lembrando que nós estamos na Inspetoria de Santa Rosa aqui, prestigiando a associação e a inspetoria. Estamos aqui com o engenheiro industrial mecânico, né, Ayrton Monteiro, presidente da APEA, e com a nossa presidente também, Nancy, né, Nancy Walter, nessa noite, né, muito especial, diretamente de Santa Rosa. Isso aí. Então agora, né, vamos mudar um pouco o foco, já falamos do Reconstruir, a presidente já contou bastante das suas histórias, vamos deixar o Ayrton comentar a respeito do que está acontecendo hoje em Santa Rosa e para os próximos dias, que é o ESEC, e depois temos a FenaSoja, né? Olá, boa noite a todos, é uma grande satisfação estar participando desse SenasaCast, né, porque é um momento ímpar, é realmente um desafio dentro desse projeto que está sendo idealizado, né? É um projeto pioneiro através do programas então de recaptação de recursos, né? Através do CREA. Então acho que parabéns pela ter essa iniciativa, essa coragem e o êxito, né? Ouvi que vocês estão participando também, né? No momento do ESEC amanhã, acho que com certeza é uma situação ímpar. Eu também estarei como a APEA fazendo esse momento, né? Mas nós temos um outro viés, nós estamos lá para competir, nós estamos lá para difundir uma ação importante que aconteceu. Bom, mas o que nos traz aqui hoje, então, é a questão do 23º ESEC, né? Então, esse encontro estadual de entidades de classe, ele realmente foi uma disputa, e ele é uma disputa dentro do Estado, né? E a gente sabe que nós temos hoje uma situação ímpar. Nós temos hoje, nós estamos comemorando nesse ano 100 anos da soja. Ou seja, Santa Rosa hoje é o berço nacional da soja. E isso é oficial. Sim. Tá? Então, acho que por que a gente não trazer o ESEC para cá, nesse momento onde que a gente vai poder trazer todas as engenharias, né, e arquiteturas, ou seja, as áreas tecnológicas para dentro, né, de um evento magnífico que é a FenaSoja, né, juntamente então em parceria com o ESEC, com o CREA, né, CREA com a Mútua, com a Inspetoria e com as associações. Nós aqui em Santa Rosa, nós temos duas associações, a Enorx, né, que é dos engenheiros agrônomos, que ela é mais antiga no processo, ela tem uma história também semelhante com a nossa, mas hoje, né, nós vamos falar um pouco da BSR. Então, nessa disputa, a gente foi, então, no 22º em Pelotas, não é isso, Nancy? Onde nós fomos, então, candidatos. Nós fomos disputar com o Novo Hamburgo, que também desejável, né, para fazer esse evento. Mas a gente conseguiu, então, nos bastidores, fazer aquela negociação para a gente não ir para uma disputa, porque disputa, né, enquanto a gente consegue negociar, a gente não precisa, né, ir para o embate. Né? Realmente conseguimos ser eficientes e eficazes na negociação. Por quê? Nós vamos comemorar os 100 anos da soja. Né? Novo Hamburgo estava puxando por os 200 anos da imigração alemã. Muito importante ter a valorização, uma competição. Bem interessante. Mas aí a gente disse, nós estamos pensando em engenharia. Né? Então, pensando na área tecnológica, não é a semente que veio para o Brasil, foi o que fomentou, que fomentou todo o desenvolvimento da nossa área tecnológica. Eu sempre brinco, os agrônomos dizem assim, não, quem é que o soja é do agro? Eu digo, beleza, o soja é do agro, mas vocês fazem o quê? O plantio da semente de que forma? A colheita de que forma? O armazenamento, o beneficiamento, ou seja, todo o entorno que acontece nesse segurança do trabalho. Segurança. Então, acho que foi aí que a gente conseguiu trazer o convencimento que realmente, para esse momento, que é os 100 anos da soja, ele é importante, né, como também o 23º ESEC. É a primeira vez que Santa Rosa está recebendo um ESEC. Já recebeu um seminário das inspetorias, mas é a primeira vez que está recebendo o ESEC, assim como esse ano foi a primeira vez que Uruguaiana recebeu um seminário das inspetorias. Correto, presidente? Perfeito, é isso mesmo. Bom, e dentro dessa construção, a gente vê assim que é tudo uma caminhada, né, uns arranjos, né? A gente vê assim, até mesmo depois de um momento climático assim, inesperado, tenso, né? A gente tinha programado outras datas, assim, por exemplo, por quê? Qual é o intuito a gente vê assim a questão do movimento do ESEC, né, presidente? Porque a gente percebe que não é só tecnologia, a gente traz o quê? A gente traz o recurso do Estado
para a cidade local. A gente fomenta, então, a questão dos bares, né? A questão da hotelaria, consumo, enfim, é toda uma distribuição de valores, né? Para dentro de uma cidade. Então, nós pensamos também, né, como associação, na nossa Santa Rosa e Grande Santa Rosa, para que possamos, então, distribuir pelo Estado, né, a questão dos recursos, né, que realmente que é aportado pelo CREA, né, para que esse evento aconteça através das nossas diárias, enfim, e claro, depois aqueles mimos que o pessoal compra aqui e leva para fora. Eu acho que nesse intuito a gente pensa também na cidade, pensa nos profissionais, na comunidade empresarial também. Né? Então, nesse viés, eu acredito que a gente não foi tão feliz. Por quê? Porque a gente tinha aqueles momentos de decisão, faz ou não faz o ESEC? Aí, em maio, não tinha como. Setembro que estava previsto, já setembro ainda estava tudo incerto. Né? E aí a gente pensando sempre na questão de economicidade, né, presidente? Assim, como a gente vai poder fazer o quê? Engrandecer o momento da FenaSoja, assim, a comemoração desse grão, e a gente também trazer, né, para a nossa Santa Rosa, a PEA, né, trazendo para cá, juntamente com a Enorce, trazer esse evento para cá. Aí, conversando, então, a gente propôs, então, com a presidente, olha, presidente, pensando, então, na questão de logística, deslocamento, pecuniários, toda aquela parte, infraestrutura, por que não fazer uma semana antes? A gente sabe que nós temos gargalos, né? Foi bem como já todo isso foi bem posto, que nós temos gargalo que é hotelaria. Então veio toda a equipe do NAEC aqui, veio a Juliana, a gente fez toda uma visita, um roteiro, juntamente com a Cláudia aqui da inspetoria, a gente visitou todos os hotéis, fazendo uma contagem de leitos disponíveis ainda, porque todo mundo já estava preparado para a FenaSoja. Então, a gente fez todo esse levantamento, enfim, e realmente a situação estava escassa. Na escassez, a gente tem que dizer assim, pô, vem cá, a gente sabe quem são as pessoas, né, que vão vir, né, que já têm o direito, né, o assento cativo para vir. Então, essas pessoas fazem o quê? Já garante a sua reserva. Porque a gente precisa, para segurança, né, precisamos fazer o aporte. Né? Não, nós não temos esse modal. Né? Nosso modal do CREA não permite que a gente faça isso. Mas a gente tem a estratégia de fazer o que as pessoas sejam, né, então, proativas. Isso aconteceu. Então, a gente, assim, foi um gargalo, pode dizer que o único gargalo que a gente teve foi esse, né? Mas falando disso também, a gente percebe que pela experiência de um ESEC, eu não imaginava que a coisa era tão pedreira. Mas é buscar o fortalecimento dessas entidades de classes, não é, presidente? Isso é muito interessante, esse fomento, né? Porque faz com que nós venhamos aqui, né, nós da Senasa, prestigiar também. O Senasa Cast já está itinerante. É um desafio também de transportar todo o equipamento. Muito bacana. Né, gente, olha, trouxeram todo o equipamento para cá. Tá o pessoal em peso aqui da Senasa, isso é muito bacana ver, porque isso é uma pegada de empreendedorismo, né? Foi o que a gente... Vamos lá, gente! Aê! Quero dizer também que nesse podcast, né, nós contamos também com a presença da Vanessa, da Lisa, da Elis, do Pedro, todos membros da Senasa, Faltou né? a Sandra, atual presidente, que não pôde vir, né? Isso é muito bacana, o pessoal tá todo estoqueiro aqui. também esteve durante o ESEC, né? Isso. Então, são pessoas que vieram a Santa Rosa prestigiar e também engrandecer o evento, né? Parabéns por Santa Rosa, que está sediando esse evento, né? Justamente para trazer esse fortalecimento para as entidades de classe, que é muito importante, como nós conversamos no bloco anterior com a engenheira. A importância das entidades, né? E já pulando um pouquinho aí agora, a questão da FenaSoja, que o Ayrton comentou, eu fiquei sabendo que vai ter uma coisa um pouco diferente dentro da FenaSoja a respeito da casa do CREA, vamos dizer assim. É verdade. Como é que vai funcionar isso aí? Eu gostei hoje de ouvir, Kleberson, na entrevista que a gente deu junto com a Fernandinha também, a inspetora-chefe aqui da Santa Rosa, e no olhar, né? É sempre diferente quando a gente ouve outras pessoas falando daquilo que a gente está rotineiramente dizendo. É muito diferente quando a pessoa fala isso. Eu fiquei muito orgulhosa de ouvir do atual presidente da PEA, né, que está aqui à minha esquerda, o Ayrton, dizendo que até agora o maior investimento que o CREA fez num stand em um evento foi aqui. Então, isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. Que baita responsabilidade, né? Isso é muito bacana porque a gente quer ser bem visto, a gente quer ser valorizado, né? Todos queremos. Então,
Assim como foi o stand que a gente apoiou na Fenamilho, que foi bem bacana. Vocês também fizeram lá a transmissão ao vivo. Lá que Foi foi o muito start de legal. todos, né? Foi muito legal. Eu acompanhei várias transmissões, Participou. mesmo longe, participei. Eu achei, ficou muito bacana. No espaço de minuto, eles fizeram assim, olha, fizeram chover. E eu achei muito legal. O nosso stand foi um stand que foi feito em parceria com a Mútua, né? Foi um stand que custou e foi um investimento assim com bastante volume, né? E a gente buscou ali parcerias com a Mútua regional, com a Mútua nacional, com Confeia, mas a gente acabou aportando ali mais de 90% de todo o recurso. Eu acho que foi um excelente investimento. A gente vai comprovar amanhã, o stand ficou pronto hoje, né? E a gente vai transitar, vamos ter palestras no stand, vamos levar uma homenagem da Câmara dos Vereadores para dentro do stand. Eu acho que é a presença das nossas profissões, das entidades de classe, e a gente tem que realmente entender que nós precisamos valorizar a marca que temos. Vários perguntaram para mim por que que na gestão eu não fiz como outros presidentes que não criei um logo da gestão. Eu disse, eu olho para a Minerva e olho para o Brasão Federal como algo bastante antigo, bastante conservador. Não é ali que eu vou mudar. Eu tenho que, na verdade, inovar na prática. E eu tenho que valorizar a marca que nós já temos e não confundir as pessoas com novas marcas. Eu tenho que valorizar a marca que é do nosso conselho, fortalecer, assim como a marca das entidades de classe, né? Eu sempre trago na fala, e quando eu não estou com outros presidentes de outros conselhos, e principalmente quando eu não estou com o conselho do CAU presente, né? Eu sempre trago junto porque a gente tem essa harmonia nas entidades de classe. Sim. Hoje eu disse ali a quantidade de entidades de classe que eu sou associada. Não sou associada da Senasa porque não me convidaram. Porque Olha aí, senão, olha aí, ó. E a pé também já está na lista. gente, todos ali, eu faço questão de colaborar, de contribuir, porque é uma maneira que a gente também firma um compromisso. Cada Sim. vez que eu digo isso, numa roda de conversa assim, eu já preenchi uma ficha, já mandei o Pix, e assim foi indo. Eu acho que a gente tem que ter o compromisso, sabe? Porque tu fica fazendo parte daquele grupo de WhatsApp da entidade de classe, tu sabe do que está acontecendo lá, tu vê as coisas movimentando. Diretamente envolvido. Né? Diretamente envolvido. Então, eu acho isso muito bacana. O meu chão veio da entidade de classe, né? Na verdade, eu, enquanto estudante, eu já procurei a entidade de classe. E isso fez uma diferença imensa para mim, né? Já estando ali, então, eu reforço. Eu acho que as entidades de classe, elas têm um papel importantíssimo. Presidente Nancy, eu queria parabenizar também. Eu tive em algumas ações do CREA, né? Por mais que eu pertença a um outro conselho, que é o CAU, né? Eu, como arquiteto urbanista, né? Presenciei, né? Na Fenamilho, estava junto no stand. No futuro. Tu sabe que me zoam aqui. Né? Eu sofro bullying aqui. Gente, não pode fazer Sabe por quê? Não Porque pode. Esses dias, no episódio 2 do podcast, né? Eu comecei, estou aqui com o engenheiro Cleverson, o engenheiro Pedro Petri, engenheiro fulano, e eu, engenheiro, não, mas eu não sou engenheiro. Foi no embalo. Mas essa é a importância de nós termos assim, nós somos também a PEA, ela é multimodal. Né? E realmente o que nos garante a continuidade do processo está no lado humano do arquiteto. O engenheiro é muito obtuso. Né? Muito o quê? Obtuso. A gente... eu não sou obtusa. Mas tu é engenheiro ambiental, Opa, eu sou... Vanessa, bate aqui. Tu é outro nível, né? Mulher é outro nível. Eu vou dizer assim, eu sou engenheira, mas não sou obtusa porque eu sou engenheira ambiental, é isso? Que eu me refiro, que a questão, esse lado humano, a gente perdeu. Mas tu só faz isso, Nancy, porque tu é mulher, tu tem essa sensibilidade. Tu não és a primeira presidente mulher? Sensível, não. Eu sou. Então, por que as coisas estão diferentes? Eu digo esse lado assim. Não, é tão diferente porque a gente quer fazer diferente, não é pelo gênero, é pela gana, pessoa, pela vontade de fazer. Mas tu não deixa de ser mulher e ser engenheira, né? Claro, então, eu falo isso com orgulho. Com toda essa pujança. Mas eu procuro deixar essa coisa de primeira mulher, eu tô deixando isso de lado, porque senão parece que é isso que faz a diferença entre nós, né? Também, né, Nancy? A diferença
é a gente que faz independente do gênero, né? Eu sei, eu não tô te criticando, eu só tô tentando, Sim, não, porque às vezes não as pessoas pensa- acham que a gente pega esse Valoriza uma coisa rótulo, errada. ai, nossa, ela já tá é o 4º ano dela e ela continua dizendo isso, sabe? Eu vejo às vezes nos olhares. Mas essa Então, pujança, né, a diferença que a gente faz é a vontade de É fazer. a vontade de fazer. É a vontade de fazer. Mas dentro dessa função são a linha de formação. Ah, pode ser. A linha de formação. Mas eu vou me lembrar que eu não sou obtusa. Mas eu disse, eu me sinto a questão porque a gente é 8 ou 80 dentro da engenharia. Tu não tem meio termo. Tá certo A ou tá engenharia errado. é bastante dura, É né? dura. Então, É. a gente, nesse caso, né? Então, talvez eu troco o obtuso pela dureza. Isso, né? rigidez. Pela rigidez, né? Boa. Então, assim, e já na arquitetura, a coisa tem um outro olhar humano, olhar para o ambiente, sabe? Mas na própria formação, né, Ayrton? Na verdade, eu vi com a filha, que ela começou a cursar sim, arquitetura, Vitória. né? E agora já é arquiteta e urbanista. Minha colega. É, colega do Philo, e eu sou uma mãe muito orgulhosa, né, da Vitória. E ela agora, logo aí, também cola grau em engenharia civil, que ela fez as duas juntas. E eu vejo a diferença que foi da trilha acadêmica dela na arquitetura e urbanismo e na engenharia civil. Assim como foi a nossa. Ela, no primeiro dia de aula, ela já estava fazendo algo em conjunto com alguém de colega. A gente não. Quando a gente tinha que fazer trabalho em grupo, a gente já torcia o nariz, como quem diz, meu Deus, já bastava o ensino médio. Eu não quero fazer trabalho em grupo. Mas a arquitetura e urbanismo, eles aprendem a trabalhar tudo em dupla, em trio e tudo junto. Disciplinar. E a gente não. Eu acho que esse teu olhar é bem bacana. Mas eu acho que nós fizemos o dever de casa, Nancy. Porque assim como você tem uma filha arquiteta, eu também tenho um filho que está se formando em arquitetura. O Roy Rogers, que é outro também engenheiro mecânico, nosso amigo, ele diz assim, o filho dele também. Que legal. Eu disse assim, a gente percebe. Eu perguntei, nós não erramos, né, Roy? Nós acertamos, né, na nossa educação, por assim, ter um outro olhar do processo. E a gente está muito satisfeito. E voltando à questão da PE, eu disse assim, então essa discussão, eu sempre comento em todas as reuniões que o que nos mantém forte e unido foi realmente a gente saber administrar uma cisão entre dois conselhos. E a gente permaneceu, então, com os profissionais unidos, não tendo rivalidade entre os conselhos, o que nos mantém. E isso a gente percebe que a presidente Nancy conseguiu manter, trazer, né, e isso flui bem, porque nós não somos concorrentes, né, cara, nós somos complementares, né? Sim. Então, nesse processo foi bem legal. Eu brinco que eu sou Uma fala que a bullying. Fernanda usou hoje de manhã na entrevista que vocês comentaram, que ela falou que Tu ouviu a entrevista? Óbvio, né? Você tava falando, né, chefe? Ou é ponto .com ou é ponto fora, né? Então, essa união aí que é E o programa essencial. era ponto e contraponto. Ponto e Ponto e contraponto. É bem Não, legal. eu brinco que eu sofro bullying, mas não, sou muito abraçado pelo CREA. Isso né? mesmo. Eu tava falando, eu participei do stand ali da Expo Inter. da Expo Inter, né? Junto com o CREA, eu era o único engenheiro. Até eu fui confundido. Como que tu era o único engenheiro? Era o único. É o arquiteto. Ele já é No meio do engenheiro. Ele já é um Não, engenheiro. eu era o único arquiteto em meio aos engenheiros, né? Lá, mas fui, né? Agradeço o abraço do CREA, né? O pessoal Sempre. do CREA, o Emerson, ao É. Fábio, a toda a direção, inclusive a minha entidade de classe do coração, que é a Senasa, que também me abraça bastante, então me legal. sinto bem abraçado. Eu já disse pro Philo que agora o design de interiores pode se registrar no CREA. Olha aí, Philo. O CREA Gaúcho foi um dos últimos a poder receber esses profissionais, porque os outros CREAs já estavam registrando e eu estava esperando, então, um regramento do Confea para que a gente fizesse de forma correta, porque, inclusive, o título profissional não estava na tabela de títulos. Isso cria um complicador entre tu fazer uma analogia do design de interiores para o tecnólogo em construção civil. Não, como os outros conselhos estavam registrando. Eu disse, não, eu vou esperar. Então, nós somos quase o último, inclusive até fui questionada pela Associação Brasileira de Design de Interiores, por que eu quê? não queria registrar. Eu digo, não, eu quero fazer a coisa certa. Eu depois não quero ficar tendo que fazer um retrabalho, um resserviço. Então, pode fazer, Philo, eu acho que tem tudo a ver com a arquitetura, ou escolher a engenharia. Eu acho que a gente tem que estar sendo sempre mais acolhedora, mais acolhedor. A gente já teve muita briga no nosso conselho. Essas brigas eu não compro, assim, eu tive bastante dificuldade, diariamente não é fácil estar à frente da presidência do nosso conselho. Se eu faço parecer que é fácil, então eu estou cumprindo a minha missão.
se eu não transpareço aquilo que realmente eu passo no dia a dia e vocês não percebem, e que eu consigo falar ainda sorrindo e gostando do que eu faço, então eu acho que a minha missão está sendo cumprida. Mas eu sempre olhei e tentei colaborar com todos que estiveram no lugar que eu estou hoje, seja na presidência, junto à entidade de classe, junto às inspetorias, coordenadora das inspetorias, representante zonal, enfim, tudo que eu ocupei. Eu sempre enxerguei que as pessoas que estão ali, elas estão tirando do tempo dela, como a gente está fazendo agora, e elas estão ali para tentar fazer o melhor. E eu tenho uma dificuldade, assim, não perco meu tempo e energia tentando entender por que as pessoas ficam atingindo pessoalmente as outras só porque elas estão naquele momento ocupando aquela função. Sabe? Então eu vejo isso assim, eu não tenho tempo para isso. Eu não levo nada pro coração, porque se eu levasse pro coração não tinha mais coração no CREA. Então eu não somatizo, eu penso, aquilo é da pessoa, mas é desnecessário, sabe? Assim, a gente poderia ser o melhor conselho profissional. Nós poderíamos ser o melhor sistema e o mais forte. Nós não somos por culpa nossa. Nós ficamos ofendendo em público, escrevendo nas redes sociais, dizendo que o conselho só serve para isso, que a entidade de classe não serve para aquilo. Cada vez que a gente fala, a gente coloca mais para baixo e diminui o nível das nossas profissões. Se eu pertenço a algo, eu tenho que valorizar aquilo. A minha cidade não é perfeita, mas vocês nunca vão me ouvir falar isso aqui mal de Esteio. Porque hoje eu pertenço a Esteio. Então, quando eu pertenço a alguma coisa, a gente realmente tem que valorizar. A gente pode ter as diferenças e deve fazer o contraponto, deve criticar, deve falar, mas tem que participar. A gente tem que se envolver, a gente tem que disponibilizar do nosso tempo, tem que abrir mão das coisas que às vezes a gente não quer fazer e tem que fazer. Então, eu tenho muito orgulho de ser engenheira, eu adoro a profissão que eu escolhi e eu gosto muito de representar a todos nós. Espero representar todos bem. E sempre estou aberta aí a sugestões, né? Eu acho que foi uma sacada muito boa de vocês de vir de Santo Ângelo com todo esse aparato. Eu acho que cabe depois uma foto aqui dos bastidores, da Vanessa, da Lisa, da Lisa, da Elis, faltou a Sandra, que tá o Kleberson, tá o Failo. Gente, vieram para cá. Parece que isso aqui sempre existiu aqui. Aliás, presidente, traz logo um podcast para cá, porque agora agora tá pronto, né? Na verdade é isso, né, Nancy? Então, assim, a gente teve também um programa de rádio, né? E a gente era lives, então o programa Cidade de Construção 1, eu dei compromisso de dar sequência no que está dando certo. Então, nós fomos para o segundo programa, né, segundo momento, e projetamos para o terceiro. E foi em toda essa situação onde que a gente, assim, porque todos os aportes, né, quando a gente não tem os equipamentos, tudo tem custo. E a gente sabe que tudo tem custo, né? E esse custo era maior do que a gente tinha previsto para a liberação dos projetos dos editais de patrocínio. Então, tudo isso não era suficiente. A gente sempre contou com quem? Com as empresas locais para fazer esse nosso aporte. Com a situação que hoje, né, que nesse momento delicado que nós estamos vivendo, né, o que aconteceu? Nós temos a nossa festa do final do ano, nós temos a nossa revista. Então, nós tivemos que optar em qual linha nós íamos fazer. Qual investimento. Mas nós entramos, assim, com a parceria com a Senasa, presidente, assim, com o Petri. Petri, abre teu caixa aqui, me passa a tua relação, teus equipamentos. Cara, parceria pura, mandou toda a relação. Se propuseram, né, a nos auxiliar a fazer. Tanto que nós começamos naquela ideia, nós tínhamos uma ideia de fazer também um podcast, porque a gente sabe que a gente precisa ter uma identidade, a gente precisa falar da profissão, a gente precisa falar das nossas ações. Da cidade. Eu acho interessante isso, porque a PEA para nós também é uma inspiração, né? Eu tenho colegas meus arquitetos que fazem parte da PEA, né? Então essa troca é muito, muito interessante para nós, né? Nos fortalece como entidade de classe, né? Nos fortalece como profissão, nos fortalece como pessoas, né? E que pensam na nossa região. Né? Então acho muito interessante, Kleberson. Nós antes nos bastidores estávamos conversando com a Andréia, que não está aqui presente, né? Que é a presidente da Mútua. Então, assim, nós vamos tentar viabilizar, fazer um básico, um kit básico,
para nós tentar que as outras entidades consigam, né, Maravilha. copiar, desenvolver, né, fazer algo parecido com o que a gente está fazendo aqui. Porque eles já sabem o investimento, né? Sim. Já tem o... O maior Já tem start. problema é essa parte aí de sentar, pegar as pessoas, vamos conversar, vamos analisar, vamos falar sobre isso, né? Que a vergonha, às vezes, ultrapassa em muito a quebra de a gente barreira. sai da zona de da zona de conforto. conforto. Mas assim, ó, eu Clara, acho... deixa eu só pegar um gancho que o Ayrton falou antes a respeito da presidente ser mulher. Você podia falar sobre o CREA Mulher também, que eu sei o que programa Mulher é bem legal. o programa do CREA Mulher é muito importante. É. E depois Com tem uma certeza. outra questão que eu queria que tu comentasse, que eu sei que é o teu olho, assim, a menina dos olhos, que é o CREA CREA Júnior. Júnior. O CREA Júnior é... A gente tá até com o nosso primeiro coordenador estadual aqui, tá? Deve estar aqui, circulando aqui pela inspetoria. Ó, o Petri vai catar ele. O Matheus Bueno. Bom, o programa Mulher a gente tirou do papel ainda em 2021, né? E em 2021 eu fui a representante de todos os 27 CREAs no programa Mulher. E o presidente Joel, à época, me desafiou. E ele não sabe que adoro Um desafio. ser desafiada. As pessoas, se soubessem, elas iam deixar eu bem quieta e não me desafia, que daí eu ia largar o osso. Mas enfim, ele me desafiou e disse, olha, hoje nós temos dos 27 CREAs, nós temos 13 CREAs que fizeram adesão ao programa. Então, matematicamente, faltava 14. Entre eles, o nosso. Dessa forma, em até 31 de dezembro de 2021, eu consegui trazer os 14 CREAs em pandemia para o programa Mulher, sem sair do Rio Grande do Sul. Então, isso foi muito bacana, Desafio mesmo. Inclusive, tinha uma presidente de um CREA, que ela era uma crítica, assim, costumada, ferrenha ao programa Mulher. E eu disse para ela, mas é esse perfil que a gente precisa ter no programa, que é para justamente melhorar. Bom, de lá para cá, eu acho que o programa Mulher, ele precisa evoluir, e aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos dar uma guinada que eu acho que pode servir de exemplo ou não para o restante do Brasil. Eu já tô dando um spoiler aqui para vocês. Primeira mão, que Senasa Cast. nós- Primeira mão no Senasa Cast, Menos, olha Fábio. só. Discreto, menos. Menos, Fábio. O spoiler é menos, Fábio. Menos. Bom, eu acho que a gente precisa ter um olhar mais plural. Eu acho que o programa Mulher, ele precisa fazer parte de um guarda-chuva, seja para o olhar racial, seja para o olhar da diversidade. Eu acho que o CREA, ele requer isso. Então, a gente vai... O programa Mulher, ele vai ser dentro desse guarda-chuva maior, que é um... Seria o piloto de algo maior. Eu acho que ele precisa, porque, inclusive, a gente tem um olhar bastante crítico ao próprio programa Mulher pelas mulheres. Então, acho que a gente precisa abrir um pouco mais esse leque. Chegou aqui, então, quem eu estava falando antes, que foi o nosso primeiro coordenador estadual, que é o acadêmico Matheus. de Engenharia Agrícola, o Matheus Bueno. Que Puxa é uma a- cadeira Olha aí, Matheus. só. É acadêmico, bem aqui do ladinho, é o acadêmico de Engenharia Agrícola da UFPEL. É o paulista mais gaúcho que eu conheço, que faz um chimarrão muito melhor do que o meu. Opa! E foi uma questão, assim, de um encontro e foi, assim, de uma convergência muito rápida de personalidade. O Matheus, ele participou como um participante, nem foi convidado oficialmente, ele foi lá realmente, assim, da personalidade dele, de curioso que ele é, e saber o que estava acontecendo, no conselho que ele vai fazer parte, no seminário das inspetorias em Pelotas, que foi em 2022, não confundindo com o ESEC, que também foi em Pelotas ano passado. Foi em 2022. Estava nesse Isso mesmo. Petri Pedro. também estava O lá. Petri também foi muito bacana, porque um menino jovem estava lá e ficou o tempo inteiro. Eu pensei, meu Deus, tinha gente que tinha que estar acompanhando o seminário das inspetorias, não estava no ambiente, e ele passou o tempo inteiro lá. Isso me chamou a atenção. De lá para cá, então, ele foi convidado para fazer parte da primeira composição de coordenadores estaduais do programa CREA Júnior, que tiramos do papel com muito esforço em 19 de janeiro de 2023 e que fez um ano agora em 19 de janeiro de 2024. E foi quase um subir na mesa para que isso aconteça. O Petri está mostrando o adesivo do CREA Júnior. O CREA Júnior, para mim, ele é um programa que ele é jovem, ele está amadurecendo, a gente está aprendendo e só erra
quem faz. Então a Tenta, gente não tá aí para acertar. E a pergunta que eu sempre faço para eles é se eles estão gostando do que eles estão participando. Porque se não gostar daquilo que faz, eles não vão fazer uma coisa legal. Vai ter Então, resultado. são acadêmicos de engenharia. A engenharia a gente sabe que não é fácil, assim como a arquitetura também não é fácil, outras profissões aí que a gente sabe dos nossos acadêmicos, mas a engenharia tem um envolvimento grande, então a gente tem que ter paciência, mas eu estou muito satisfeita porque eles, com um programa tão jovem, eles ganharam 2 prêmios, em muito pouco tempo eles ganharam 2 prêmios e não foi aqui pelo Estado, foram prêmios que foi pelo Confea, eles receberam, um na Soiá do ano passado, e outro, o Matheus vai dizer para vocês aqui, que ele tá aqui do meu ladinho, eu vou passar o microfone. Ansioso para falar. Mas eu sou muito orgulhosa e recentemente esse menino que vai falar, ele também me fez chorar quando ele foi falar no meu nome, quando ele estava em Aracaju, quando ele estava em Aracaju agora recentemente. Então, a gente, nos 90 dias que eu estive afastada, o Matheus e a Alessandra, que era a coordenadora adjunta e hoje é a coordenadora titular do CREA Júnior, esses 2 jovens, eles foram expulsos do programa, poucas pessoas sabem, mas os 2 foram expulsos justamente porque eu estava nesses 90 dias afastada, e eu posso absorver toda a pancada. Mas, assim, isso me doeu muito. Isso foi uma coisa que a gente supera, mas, assim, dói, assim, porque eles são jovens, eles estão começando, e isso é uma coisa muito feia quando acontece, e fica muito complicado da gente explicar para eles, olha, levanta a cabeça, não revida, e a gente conseguiu, então, superar tudo isso, a gente conseguiu superar juntos, e eles voltaram como eu voltei. Então, assim, foi uma satisfação, e a gente não se vingou de ninguém, deixa eu registrar, não teve nenhuma represália, não teve nada. Tanto que eu tô falando agora, depois de muito tempo. Mas foi algo que não deve ocorrer no nosso conselho. A gente tem que ter espaço para todos. Eu converso com todos, convivo com todos e sei que tem gente que não me suporta. E nem por isso eu não converso com aquela pessoa, porque o problema é dela, não é meu. Se ela não gosta de mim, eu respeito, mas eu vou lá, eu cumprimento. Como é que tá? Tá tudo bem? Como é que tá a esposa? Tá tudo bem? Ok. Mas a gente tem que conviver com todos. O papel que a gente tá aqui representando requer isso da gente. Então, tem pessoas que não têm maturidade. Para essas pessoas que não têm maturidade, elas pegam a sacolinha delas, vão para casa, vão descansar. Logo, logo, tem gente que vai descansar, vai ficar um tempo sabático. Então, vai ser bacana, a gente vai poder respirar. Mas são pessoas que realmente é um ensinamento que, para essa gurizada que está Nova. vindo, a Com gente toda tem que ter vontade. maturidade, me exigiu uma maturidade muito grande de não passar coisas ruins para eles, porque eles também sofreram e sofreram por minha causa. E isso a gente não pode aceitar. Mas não era o momento de discutir, não era o momento de botar no ventilador, e a gente deve Acolher. preservar a nossa entidade acima de tudo. É maior. Eu defendo o conselho com unhas e dentes. Tenho problemas? Tenho, mas a gente tem que defender. A gente não pode fazer como lideranças nossas fizeram, de discutir no Face, de lavar roupa suja e todo mundo no meio. Vocês fazem parte daquele conselho que só briga. Vocês fazem parte daquele conselho que o fulano fez não sei o quê, que andou sem carteira, que fez não sei o quê. A gente tem que superar esse tipo de coisa. Parece que uma vez, num passado muito distante, aconteceu alguma coisa. A gente tem que dar o exemplo, né, Matheus? Então, assim, espero Com certeza. tá fazendo uma escola aí com essa gurizada que aguentou firme, mas assim, realmente, o Matheus e a Alessandra, digo aqui pra vocês o que aconteceu. Eles foram expulsos do CREA Júnior. E assim, numa injustiça, assim, sem igual. Então, isso tudo foi anulado, só pra vocês saberem o desfecho. Tudo foi anulado porque tudo que foi feito com esse ato e todos os atos foram de forma incorreta. Então, tudo foi anulado. Então, foi o que eu pude fazer. Deixa assim, mas é algo que a gente não deve fazer. Quem está num posto de liderança tem que pensar como líder. Eu ia comentar, que nem tu comentou antes a respeito da enxurrada, não devemos esquecer. Isso é uma lição, não devemos repetir. Mas não pode ser esquecido que esse fato Mas aconteceu. Agora seja ainda bem-vindo. bem
que aconteceu? Bom, chamo Matheus Bueno, sou acadêmico de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Pelotas. Bem-vindo ao nosso Senasa Cast. Muito obrigado. Fui o primeiro coordenador estadual do CREA Júnior Rio Grande do Sul. Tenho mesmo sendo paulista, o Petri tá mostrando novamente o adesivo. Mesmo sendo paulista, me considero muito gaúcho. Só não nasci aqui, mas honro todas as tradições possíveis. Inclusive, meu despertador é gauchesco. Mas tive muito orgulho. Não foi a Nancy, tipo, só chegou e deu o cargo pra mim, não. Eu fiz por merecer. Eu lembro que no encontro da Seminário das Inspetorias lá em Pelotas, eu era presidente da empresa Júnior na época, e eu peguei toda a galera e falei, gente, é a nossa chance de brilhar. Nem sabia o que tá acontecendo. Gente, a presidente do CREA tá aqui, tá tendo um evento do CREA, vamos brilhar. Eu sei que a Verts, né, era a empresa Júnior que eu fazia parte, era a primeira que tinha registro no CREA, não sei se ainda como tá hoje em dia, mas era a primeira empresa Júnior que tinha. Eu falei, gente, vamos brilhar, vamos usar disso, vamos... Tipo assim, ó, minha ideia era bombar a Verts. E aí eu tive o prazer de conhecer essa pessoa incrível, que eu fiz uma escola e que ela tem um lugarzinho cativo no meu coração, assim como ela fala que eu tenho no dela. Mas Então já tem escritura. já tem escritura. E eu tive o prazer de conhecer, me coloquei lá à disposição, ela viu que tinha interesse de fazer parte do programa com a mesma vontade de implementar o programa aqui. Que era uma chance não só para mim, mas era uma chance para vários graduandos aí que não conhece o conselho. Vem conhecer o conselho ali quando vai entregar a carteirinha, vai ver alguma coisa errada, às vezes na TV, alguma coisa do tipo, vai acabar conhecendo os conselhos. E não é a melhor forma. E ali eu tive a oportunidade, eu fui uma pessoa iluminada de estar ali. Aconteceu 2 eventos em Pelotas ali, eu falo que eu caí de paraquedas no meio, eu aproveitei muito bem as oportunidades. Eu acho que quando as oportunidades surgem, não são por acaso. A gente diz aqui, quando o cavalo passa encilhado, A gente Montar. tem que montar. é isso aí. Tanto isso, se me permite, assim, a questão, isso foi inspirado aqui também, a atuação do CREA Júnior foi inspirado também para a PEA. A tua vinda aqui para a nossa cidade, né, na Indomóveis, a gente trouxe as experiências, criamos também na PEA, mudamos a modalidade, CREA Jovem, CREA Júnior, CREA Sênior, para trazer os acadêmicos, os não formados e os recém-formados para dentro da associação. Inspirado, então, nessa atuação, presidente, com essa importância. Um comentário só. O Petri, que nem já estava com adesivo antes ali, enlouquecido, ele é o mais fervoroso incentivador lá dentro do município e das universidades do CREA Júnior. Sempre que a gente pode e está em algum evento lá de formatura, de semana acadêmica, a gente tenta divulgar. E em cima disso, muitos alunos nos procuram para saber como fazer, como proceder. Então, Matheus, dá um comentáriozinho a respeito disso aí. Nesse primeiro seminário que eu participei, eu nem conhecia muito CREA. Foi o primeiro contato que eu realmente tive, mas eu lembro exatamente da minha fala ali. Gente, assim como eu fui muito bem recebido aqui nos 3 dias, eu gostaria que vocês recebessem os graduandos que vão chegar na porta das inspetorias. Lá, no caso, eram inspetorias na área de entidade de classe. Mas é o primeiro contato que eles vão ter, então recebam eles muito bem, assim como eu fui recebido pelo CREA aqui em Pelotas, na minha cidade. Sim. Eu lembro que foi exatamente esse meu discurso. Eu saí dali e fui lá para a porta, junto do lado do Fábio, que está ali agora, e passou por nós umas 3 pessoas e falaram exatamente isso. A primeira vez que eu fui conhecer meu conselho, fui meio que negado, eu voltei 5 anos depois, 3 anos depois, voltei 10 anos depois, e aquela fala que tu falou ali é muito importante. Eu não conhecia direito, mas eu já sentia que a galera tinha que ser muito bem recebida. Ainda bem que temos pessoas, entidades de classe, inspetorias, líderes natos, que recebem muito bem nossas futuras lideranças aí, que isso vai fazer total diferença no nosso conselho. Isso é fato. Todos os estados que já têm o CREA Júnior há 24 anos, pode ver que já se desenvolve diferente. Geralmente, em Minas Gerais, nós vemos Foi ali... o primeiro CREA Júnior, né? Foi o Foi primeiro Minas. CREA Júnior. A gente pode até dar o exemplo do Michael Juan, Uhum. que é um baita CREA Júnior, é uma baita referência. Conselheiro regional e agora conselheiro federal pelo CREA Minas. Exato. Engenheiro mecânico. É uma baita história de vivência que o programa desenvolveu. Então a gente vê que novos líderes estão surgindo. Temos também O nosso é muito jovem, o nosso fez 1 ano. Mas Um ano. já tá marcando bastante. É 1 ano, então, e assim, a gente não pode exigir.
Gente, se a gente tem dificuldade de gerenciar o nosso tempo, né? Entre família, atividades, profissão e tantas outras coisas que a gente tem vários colegas que são envolvidos no Rotary, no Lions, no... Gente, olha, haja tempo para tudo isso. Imagina eles que estão estudando. Engenharia é pesado. Engenharia, a gente sabe. É pesado. A gente entende. Eu já ouvi falar. Arquitetura Eu tenho- também. Mas eu tenho um estudante de engenharia em casa. O meu irmão tá cursando engenharia elétrica, né? Sério? Não. Vai ser colega do Petri? Vai ser E- colega do Pedro. E mesmo Que todas legal. as coisas desfavoráveis, como foi o caso que aconteceu comigo, com a minha coordenadora adjunta, Alessandra, isso veio para nos fortalecer. E a primeira pessoa que veio e falou para mim foi a presidente Nancy, ela chegou e falou, ainda bem que aconteceu. Fala, ainda bem que aconteceu. Isso fez vocês amadurecerem no mínimo uns 3 anos aí de conselho. Sim, E não muito é rápido. toda aquela fantasia, e a gente sabia as pessoas que a gente estava lidando ali dentro, e sabe quem, nesses momentos, quem tá do seu lado, quem te apoia, quem vai ficar neutro, porque escorrega pros dois lados, e quem é realmente contrário. Então, nesses momentos de dificuldades aí, que a gente se apoia e fala que a gente realmente parece uma família. Eu digo que são as minhas crianças. Eu sei que eles não são mais crianças. Eu sei. Eu sei, mas Mas pra o mim... sentimento é esse. Ainda mais assim, o Matheus tá longe, né, da mãe. Eu já tive a honra do Matheus me receber na casa dele lá em São Paulo. Eu conheço a Fabíola, conheço a mãe do Matheus. Então, a gente acaba tendo uma relação mais próxima, né? Mas independente disso, eu vejo o Matheus, ele tem uma liderança, ele tem um engajamento, ele trabalha, ele faz um monte de coisa junto, né? Então, ele é um perfil já pronto. A gente viu que é um perfil pronto, assim, pro CREA Júnior. E tem que multiplicar. A dificuldade é multiplicar. Eu vejo que as experiências assim que cada jovem tem e as expectativas que eles têm do programa, às vezes é a expectativa que a gente tem, Ayrton, a respeito do papel das nossas entidades de classe e do CREA. Não é diferente. Então, eu acho que a gente tem que ter realmente assim uma paciência, mas o nosso programa é jovem e cresceu muito. Então, a gente tem que, na verdade, ver onde recebem bem esse programa, sabe? Eu vejo que aqui não tem problema algum, mas ele ainda é muito criticado. Ainda nós temos, inclusive, de docentes criticando as ações do CREA Júnior. Numa comissão importante no CREA, um docente, inclusive numa plenária, criticou o gasto que é feito com o CREA Júnior. E eu, desculpa, mas eu não pude me aguentar, porque a memória não me deixa em paz, eu disse. Inclusive, o respectivo conselheiro, que é docente, ele pode fazer uma pergunta, pode fazer inclusive um ofício que eu faço questão de entregar ao presidente Vinícius, que foi CREA Júnior no CREA dele, que hoje é o nosso presidente do Confea, para ele responder o seu ofício. Porque imagina se um docente fica questionando a importância e o gasto com o programa, porque eles ainda não são. Mas é um programa muito profissionais. inclusivo, né? Ah, De mas é porque jovens, eles não inclusive. pagam a anuidade, eles não contribuem para o sistema. Gente, cada vez a gente ouve mais que está diminuindo o interesse pelas nossas profissões. Se a gente não começar a investir, e o investir não é só o tempo, não é só com as jovens lideranças, é realmente investir. A gente tem que, desculpa o que eu vou dizer agora, mas eu penso nos meus futuros clientes. Se eu quero continuar tendo clientes e manter os clientes que eu tenho satisfeitos, a gente tem que pensar dessa forma. Se não mudar o modo e a cultura que a gente tem, a gente cada vez vai diminuir, cada vez vamos ser menores. Tem que E a gente cada vez reinventar. quer ser maior. Reinventar, renovar. Eu acho muito bacana isso do CREA esse Júnior. Aí eu não sei se... essa coisa de ser obtusa aí. Esse era aquela fala. É. Mas Acho que- perfeito, a gente vê. Mas isso a gente tem que usar também, como a Nancy falou, que algumas pessoas já vêm com um perfil de casa, ver líderes em casa, ou já nasceu com um pouquinho de alguma coisa, mas nós temos que ser agentes multiplicadores, né? Tem um investimento em cima do CREA, em cima da gente, mas não é à toa, não é para Matheus, Alessandra, Maísa, enfim, ir viajar. Não, nós estamos indo lá, aprendendo como faz, e há muitas vezes aprendendo tecnologias novas, Ou como não faz Ou também, como né? não faz. Isso é e a gente volta e distribui para o nosso pessoal, distribui para nossa galera de faculdade, para nossa galera do CREA Júnior, de outros movimentos estudantis. Então a gente acaba sendo agentes multiplicadores do sistema. E então o CREA Júnior também tem que fazer isso, multiplicar a palavra do Senhor com fé, que eu falo que tipo, Confesso. com fé no Pai e o resto vai dar tudo certo.
Não, muito bem, então. Gente, vamos encerrar então o nosso segundo bloco, então deixar a palavra pro Ayrton aí para fazer o encerramento, fazer algum convite, alguma coisa, fica à vontade, Ayrton. Eu só tenho que agradecer, então, a questão da acolhida e ter, como disse, a forma itinerante desse podcast aqui da SenasaCast e é inspirador para nós. Então, assim, nós vamos focar na nova gestão que está vindo aqui também, para a continuidade, a gente ter a nossa casa. Então, a presidente Nancy foi muito solícita e nos sugeriu que nós podemos usar até o espaço que ela tinha criado como espaço profissional, para que a gente pudesse, então, integrar esse sistema. Então, isso, com certeza, a gente vai focar para o próximo ano e, com certeza, agradecer, então, o apoio até então, e nós vamos procurar outras vezes, né, para a gente realmente reproduzir aquilo que tá dando certo. Aquilo que está bom, vamos reproduzir, vamos fortalecer, vamos melhorar, e, com certeza, essa caminhada para vocês aí é muito importante, que sirva realmente, né, de modelo a toda a terra. Obrigado, então. E da nossa parte, então, a gente fica à disposição aí no que puder auxiliar vocês aí, fiquem à vontade de nos pedir aí, tem que fortalecer o nosso conselho, que o Matheus falou aí. Matheus, tuas palavras aí para encerramento? Pessoal, mais uma vez agradeço a Senasa aí por não só me acolher aqui, mas eu sei que acolhe vários estudantes lá, tanto o Ângelo, inclusive o Petri levantou novamente a bandeirinha do O Petri tá louco Júnior. para aparecer no vídeo. Exato. Aqui, Petri, que eu vou mostrar. Muito obrigado por acolher esses jovens, porque as entidades de classe precisam também da gente. Não é só a gente precisa das entidades, mas a gente pode ser agentes ali que vai ajudar a entidade a organizar um evento, ter público mesmo para organizar ali, porque às vezes a entidade faz com o próprio profissional e não engaja tanto, mas às vezes traz o estudante e às vezes os profissionais vão ver, pô, eu acho que tá muito legal aquele evento, vou participar também. Assim como aconteceu... Não, pode continuar. Nas vezes subiu. Assim que já aconteceu em outros eventos que a gente já participou. Então, acho que a gente tá aí para realmente oxigenar o sistema e fazer a diferença. Às vezes a linguagem é muito importante, porque eu já sou um pouquinho mais antigo que vocês, né? Peraí. Uma coisa que eu aprendi. Da idade eu quero ir embora, eu sou Uma coisa que eu aprendi com a minha presidente. Você foi jovem há mais tempo. Jovem há mais assim, tempo. Então, às vezes, a minha linguagem não reflete tanto impacto na de vocês mais jovens, né? Tem um perfil diferente de entendimento. E aí, o pessoal do CREA Júnior, acho que ele tem essa profundidade de chegar lá e fazer acontecer. E sabe o que é legal, Cleberson? Eu já estive com a galera do CREA Júnior, e me lembro que foi a Maísa em Bagé, lá na Urcamp, e ela falou alguma coisa que não estava 100% correto, mas não estava errado, mas era o jeito dela falar. E isso é muito bacana. É isso que tem que fazer. Eles têm que falar do jeito deles e não do jeito que a gente quer que eles falem. Porque eles têm uma oportunidade de opinar e devem opinar. Porque eles vão fazer parte esse conselho vai ser deles. E a gente não teve essa chance. Então, eles estão enxergando coisas agora que a gente pode mudar durante o curso, antes deles terem lá a carteirinha e o registro. A gente simplesmente fez parte daquilo, né? Então, eu acho isso muito bacana e tu leu bem que realmente o programa do CREA Júnior sempre vai ter um lugar especial no meu coração, porque eu faço tudo aquilo que eu gostaria que meu conselho fizesse. Meu conselho tem que ser forte para fortalecer as nossas profissões, para a gente ter orgulho de dizer o que somos, o que fazemos, e principalmente aquilo que eu não tive na faculdade. Eu participei de tudo que vocês podem imaginar durante a faculdade. Imagina se tivesse um CREA Júnior. Não, melhor não. Mas nesse ponto aí, presidente, fortalecendo a base, tu vai fortalecer toda a estrutura. Claro, a gente vai entender o que o conselho pode fazer por nós, o que ele não pode fazer. Sabe, eu acho que é uma coisa bacana. E essa é a pessoa que mais põe o nome à risca, põe o nome em prol do programa. Então, todos os CREA Júniors, não só do estado, tem um carinho especial pela Nancy. A Nancy é a nossa presidente do CREA Júnior nacional, pra você ter noção. Tipo, todo lugar que eu vou ser muito bem recebido, porque eu sei que alguém foi lá primeiro e fez toda a cama. Eu só cheguei e deitei. Cavalo. E assim, nos despedimos de mais um episódio. Não deixe de inscrever no nosso canal, assinar, como é que é? Pega se inscrever no sinal, ali. Ativar o sininho. Né? Sabe que esses dias, no último episódio, falou, mas é agora que tu falou? Eu falei, gente, eu tô aprendendo.
Eu estou aprendendo. Então, lá, assistam aí, compartilhem com seus amigos engenheiros, arquitetos, todo mundo, né? Para nós é um prazer. Muito obrigado a presença de todos vocês. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente, tá? Cleberson, suas palavras de consideração final. Não, seria isso, agradecer a presença, né, do Ayrton, do Matheus, da presidente Nancy, da Vanessa, que já saiu daqui, estava aqui antes com a gente na mesa, e esperamos que... Aos nossos patrocinadores, né, ao CREA, e nossos apoiadores, Petri Costel Engenharia. Esperamos que, né, a gente consiga reproduzir mais e mais episódios e que ele seja o podcast reproduzido em outras entidades, em outras inspetorias e siga adiante, né, difundindo, né, e o CREA Júnior está convidado, né, numa outra oportunidade a se fazer presente também lá em Santo Ângelo, uma outra entrevista de repente com um ambiente mais adequado na nossa inspetoria, quando for inaugurada, presidente. Isso. Ó, eu tô buscando o sininho. Acredita Pedro. que eu não tava inscrita ainda? A voz da lei chegou. Olha aqui. Para quem não sabe, Olha aqui, pessoal. para quem não conhece, Pedro Petri. Pedro, nosso parceiro, Aê. né? Nosso Obrigado, organizador, gente. Nosso diretor, sabe que né, em alguns programas de TV é o ponto, né? Eu acho que o Pedro vai implementar o ponto. Porque às vezes ele fica fazendo sinal, e o sinal do além a gente não sabe, meu Deus, o que o Pedro quer falar. E fica aqui, ó. Vai ter escrito ali, ó. Vai levantar uma plaquinha. O Pedro é o nosso diretor. Ele faz toda a nossa parte aí de mídias também, nos auxilia, né? Um baita de um parceiro aí do nosso Ô, projeto. Failo, questão de ordem agora. Eu recebi uma ficha para fazer parte Opa. do quadro de sócios e sócias associados da Senasa, da vice-presidente que tá aqui, Elis. Já recebi no WhatsApp, já vou fazer. Vou colocar mais uma lá no check. Mais uma Seja entidade, bem-vinda, seja então. bem-vinda Aê! ao Senasa! Aê! A gente vai comemorar na reinauguração da inspetoria. Aê! Isso Então, aí. em breve. Bastante café. Bastante café. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Aê! Valeu.